Fala, meu povo, mais um episódio do Pod Esporte começando. Pod Esporte, que é um podcast original aqui dos estúdios da Olá Podcast em São Paulo. Se você ainda não conhece, por favor, vai lá, www.olapodcast.com. Tem um monte de coisa legal lá, um monte de conteúdo bacana pra você. Lembrando que o Pod Esporte, além de estar aqui no YouTube, tá no Spotify também, e no Olá Podcast, claro. Então, por favor, se inscreva, ativa sininho, joinha, tudo que você precisa fazer. Comenta, que é importante. Tudo que você precisa fazer para que o nosso conteúdo chegue a cada vez a mais pessoas, tá bom? Hoje, papo de peso aqui, num dia muito especial, vamos falar muito disso aqui. Seja muito bem-vindo ao Pod Esporte, Gustavo Herbeta, diretor de marketing do COB. Obrigado, cara. Obrigado você, Diego, pelo convite. É um prazer estar aqui. Acho que você tem muito mais experiência nesse universo olímpico, né? Eu sou um novato, cheguei em 2022 para trabalhar no COB. E eu acho que ter espaço, ter profissionais como você que abrem espaço para a gente falar um pouco em um país que ainda tem, e acho que muito em decorrência do que a mídia busca, um monotema esportivo que prejudica muito as outras modalidades, de certa forma, a gente combate isso diariamente. Ter um espaço como que você abre sempre é fundamental para o crescimento do movimento olímpico no Brasil. Pô, então, eu que parabéns agradeço. E obrigado. Eu que agradeço. E eu falei que é um dia especial, eu vou deixar para você dar o recado. Aí a gente vai ao ar na terça-feira, mas hoje é um dia muito especial para você, né? Para o COB, para o esporte olímpico brasileiro. O que aconteceu hoje? Hoje, nessa manhã, no hangar, ali em Viracopos, a gente anunciou o 20º patrocinador, um recorde histórico do COB. Muito bom, cara. Muito obrigado. 20º patrocinador Azul, né? Acho que faz todo sentido ter uma companhia aérea brasileira, né, que acredita no Brasil, que conecta o Brasil. Eles têm uns números assim superlativos de penetração no mercado, 30 milhões de passageiros. E agora, acho que desde que a gente veio para o mercado, quando eu cheguei no COB, eram 6 patrocinadores, 4 no modelo VIK, que também é importante, mas não é um modelo que gera um recurso financeiro onde o COB pode, dentro da sua estratégia, investir e desenvolver modalidades. A gente fechou o 20º e último para esse ciclo de Paris. É uma empresa top of mind, é uma empresa super relevante no segmento, e a gente está muito feliz de fechar o ciclo com 14 novos patrocinadores e encerrar hoje com uma empresa que tem tantos valores em sinergia quanto os valores do movimento olímpico. Porra, muito legal, muito bacana mesmo. A gente vai chegar nesse ponto aí do recorde, né? Do recorde de patrocínios que o COB tem aí para esse ciclo olímpico. Mas antes eu queria, para contextualizar a galera que não te conhece, já que você falou que eu tenho muito mais conhecimento de esporte olímpico do que você está chegando há pouco tempo no esporte olímpico. Então vamos contar um pouco da sua história, né? Então, você, publicitário de formação, né? E quando você migra aí para o marketing esportivo, para a área esportiva? Eu, publicitário de formação, trabalhei 15 anos em agências de publicidade. Acho que tive a sorte de trabalhar em grandes grupos multinacionais que, consequentemente, atendiam grandes marcas. Durante muito tempo no grupo W Macan, trabalhei no grupo Publicis, trabalhei na DM9, né, que é o grupo DDB, atendendo marcas como Coca-Cola, Nestlé, Intel, Walmart, Colgate. Então acho que eu tive uma vivência desse lado da mesa, da criatividade, da importância de trazer elementos, e sempre sob o ponto de vista do negócio, né, da marca, do resultado, de trazer elementos para gerar os resultados que aquela marca buscava, né, ao ter uma parceria com a agência. E aí eu trabalhava na DM9, Copa do Mundo, e meu sonho sempre foi trabalhar com marketing esportivo. Só que eu nunca... O mercado do marketing esportivo, o mercado esportivo, a indústria, de certa forma, no Brasil, ela é muito, muito fechada. Sim. E ainda é uma indústria não tão meritocrática, mas uma indústria da indicação. E foi a forma como eu consegui entrar. Eu trabalhava na DM9 e o Corinthians ia ter uma eleição em poucos meses. O candidato da situação, segundo pesquisas, ia perder. E aí ele tinha o vice-presidente, na época eu era diretor de atendimento, o vice-presidente conhecia esse grupo e falou: a gente pode ajudar como DM9, podemos criar uma campanha, criar alguma coisa diferente. E a gente criou e o presidente ganhou. Foi a gestão do Roberto de Andrade, 2015 a 2017, e a gente foi jantar para comemorar, e ele falou: você tem interesse em trabalhar no marketing do Corinthians?
O vice-presidente na época estava num processo, num processo de sucessão que o grupo DDB faz para virar presidente da DM9 e eu para virar o vice-presidente. E ele falou, em hipótese alguma, né? A minha vida inteira, minha carreira publicitária foi para virar presidente da DM9, mas existe nos clubes de futebol um cargo estatutário que não é remunerado, mas que é como uma rainha na Inglaterra, que dá os direcionamentos, mas não precisa estar lá o tempo inteiro. Ele aceitou o estatutário e eu falei, não, é meu sonho. E eu me lembrei que 2 meses antes, num jantar, me perguntaram... A agência de publicidade naquela época era muito difícil, né? Hoje, por sorte, já existem regras, né? Existem, acho que, adequadas à sociedade atual, que não existia no passado. E era muito, muito denso. E eu não aguentava mais a agência de publicidade. E me perguntaram, 2 meses antes desse jantar... o que você quer fazer? E não é que eu falei, eu quero trabalhar no marketing esportivo, eu quero ser diretor de marketing do Corinthians, que é o meu time. Isso, né? Falei isso e ele me convidou para ser o diretor executivo. Puta, E aí, na hora, eu larguei o plano de sucessão, larguei a DM9, porque é uma oportunidade que não dá para recusar. Nunca mais viria num mercado que é indicação. E aí eu larguei e assumi o Corinthians e naqueles 3 anos... a gente foi campeão brasileiro 2 vezes, campeão paulista, batemos o recorde de faturamento naquele momento da história do clube. Acho que remodelamos bastante a marca e a percepção, a conexão da marca com o torcedor, porque é um torcedor fanático. Né? Depois do fanático. Depois do fanático. A galera que fica doente, a galera meio hardcore. E ali a mosquinha picou e quando terminou a gestão... que eu sempre classifico como a melhor, pior experiência da minha vida, porque futebol, te dá futebol e num clube que tem essa quantidade de fãs, né, que realmente se engajam e que vivem aquilo, te dá uma casca para você viver qualquer outra coisa. Como na área de marketing dá inúmeras possibilidades, mas por outro lado também tem o lado de gerenciar 3 milhões de crises. Porque é um tweet que um jogador dá lá que, cara... É 24/7, literalmente. São 70 jogos por ano, não tem final de semana, não tem noite no meio da semana. É uma pressão tremenda, mas como marketing, como você falou, é a melhor escola, porque você, ao mesmo tempo, você é uma marca que tem talvez uma fidelidade do teu cliente que nenhuma outra marca tem, né? O esporte são as love brands, realmente. Sim. Você é conteúdo, você é agência, você tem agência para criar campanha, todas as ferramentas de marketing você é ao mesmo tempo. Só que sem estrutura, porque eles agora melhorou bastante, mas naquela época existia um processo de evolução, mas ninguém entendia por que eu vou investir no marketing. Para que o marketing serve? Internamente, você diz. Internamente, sem estrutura, sem continuidade, porque é um sistema político que de X em X anos, dependendo da entidade, troca-se tudo. Então não tem continuidade, não tem frequência. Penso no próximo, eu gasto que tem que gastar, paciência, o próximo que se vira com as buchas. E a gente teve um resultado esportivo muito bom e um resultado de negócio. Acho que foi a única gestão dessas últimas que a dívida realmente não cresceu. A gente conseguiu trazer novas marcas, mas de lá em diante eu sempre direcionei minha carreira para o esporte. Aí a Publicis me chamou para montar uma agência de marketing esportivo global com um hub sendo o Brasil. A gente, na época, conquistou a conta da Seleção Brasileira, fizemos a primeira campanha na história da Seleção Brasileira por uma Copa do Mundo, que foi na Rússia, ASICS, outras marcas esportivas. Da Publicis eu fui para a Federação Paulista de Futebol, aí fui chamado para fazer um projeto com a CBF, que foi um evento aqui em São Paulo. Desse projeto me chamaram para fazer o mesmo evento de futebol em Las Vegas. Cheguei em Las Vegas, o evento ia acontecer em 2020, veio a pandemia. Voltei para o Brasil, não teve evento, obviamente. E aí eu montei uma agência que era voltada para o marketing do futebol, com conexão na China e no Brasil, levando marcas brasileiras para o mercado chinês e marcas chinesas que queriam atuar no mercado brasileiro através do futebol. E aí veio o convite do COBE. E aí eu fui pro universo que me conquistou do movimento olímpico, que é incrível. E por que todas as diferenças, eu ia perguntar a diferença do futebol para o esporte olímpico, né? São todas as possíveis.
Mas por que essa fascinação pelo olimpismo, cara? Porque realmente, quem conhece, quem estuda a fundo o olimpismo e tudo, realmente se fascina. Né? Muito além do esporte, além das 4 linhas, das piscinas, do tatame, tudo. É muito mais do que isso. O esporte, eu acho que o esporte olímpico, o futebol está inserido também, né? Mas eu acho que o esporte olímpico, a história do só o campeão serve e tal. Culturalmente, a gente vem mudando isso. Né? Acho que lá fora, muito mais, os caras, medalha de bronze, 4º colocado na Olimpíada, mas os caras chegam como heróis. Desfile em carro aberto. Exatamente. Mas chega no Brasil, acho que a gente tá mudando isso um pouco, né? Sim, tá mudando. Dúvida. Então, mas o que mais te fascinou nessa história do olimpismo? O que você acabou de falar, a causa, o olimpismo. Foi aí que eu percebi a grande diferença para o futebol. O futebol tem os seus prós quando a gente olha sob o ponto de vista de negócio. Né? É óbvio, a entrega, principalmente de visibilidade, né? De um jogo à noite com a sua marca estampada numa camisa ou numa placa, com uma audiência que cada vez diminui, né? Mas ainda tem uma grande relevância. Assim, é muito... Por mais que o que eu consegui trazer na época para o Corinthians e para o futebol foi essa visão da criatividade, como que a gente traz esse universo publicitário de ideias, que para mim sempre vem em primeiro lugar e prevalecem acima de tudo, para o mundo do futebol. Ativação diferenciada, engajamento do fã. Estava começando o processo de digitalização mais profunda. Mas é o futebol. Quando eu cheguei, me deparei com o olimpismo, o primeiro contato foi... O que é isso? Como funciona? Que modalidades são essas? Não tem engajamento. Só que eu tive a grande oportunidade da diretora de marketing que me antecedeu, a Manuela Pena. Ela já tinha me contratado para fazer uma consultoria comercial para as confederações olímpicas, para mostrar o mercado atual para elas e para mostrar para elas como que elas deveriam se posicionar, para tentar buscar recurso privado, né, de marcas. E aí eu comecei a conhecer. E quando eu entrei no COB, depois que ela saiu em dezembro de 21, eu entrei em maio de 22 e eu fui estudar. Falei, isso é o discurso de toda grande empresa, ter um propósito, ter uma causa, criado há mais de 120 anos por um personagem, o Barão Pierre de Coubertin, que nunca foi tão adequado à pauta atual da sociedade, fundamentado em mandamentos, os valores éticos, o esporte a serviço da humanidade, esporte e educação integrados e a alegria do esforço, que é importante a competir. É o único ambiente que a derrota é aceita. No futebol, segundo colocado, eu vivi Muro isso. Pichado, Muro pichado, invasão no centro de treinamento e agressão aos atletas. O terceiro colocado é um herói. Sim. Ninguém atribui a derrota. E o brasileiro que sempre se conecta quando tem chance de ganhar, ele entende já que o movimento é diferente. E aí os valores, os atletas, a superação, o quão difícil é no mercado brasileiro para qualquer, como você, pessoa que quer se dedicar a uma modalidade olímpica, né? O quanto vocês precisam investir todos os esforços, tempo, família, dedicação integral para chegar naquele momento e competir. Sim. E competir. O que tem de storytelling por aí tipo, qualquer esporte que você faz. A gente sair daqui, a gente está do lado do Esporte Clube Pinheiros aqui. Se a gente for ali, vamos pegar um esporte, o salto ornamental. Vão ter, sei lá, 25 atletas. Cada um ali vai ter uma história. Não que o futebol não tenha, mas futebol, a grande maioria é contada, né? A grande maioria que a gente tem é contada. E nos esportes olímpicos não são contadas. Então, falta de espaço. Porque falta total de espaço. E aí, você chega no COB, nesse momento, e assim, como é que era a casa nesse lado, né? Olhando por esse lado do marketing. Eu lembro que eu acho que a área de marketing e comunicação era junto, né? Não era separado. Isso. E aí você chega, e quando você chega, isso se divide. Né? Isso muda. Um pouco antes, o presidente, Paulo Vanderlei, e o Rogério Sampaio, né, campeão olímpico, que é o diretor-geral do COB, eles tomam uma decisão, no meu ponto de vista, muito acertada, que foi separar. A Manuela, que antecedeu, e acho que hoje a gente colhe muitos frutos do trabalho dela, ela tinha, e ela tem, né, até hoje, uma habilidade gigantesca, assim, uma referência no mercado de comunicação. E é um mercado muito diferente quando a gente olha principalmente para o comercial, né? Porque a principal missão que o presidente me deu quando eu cheguei foi: a gente precisa equilibrar mais essa balança de dinheiro público e dinheiro privado.
O COB precisa sim trazer marcas e dinheiro privado. Ele não pode ficar nessa zona de conforto de uma lei que amanhã ou depois uma caneta muda completamente. Estava até, eu nunca anoto pergunta, mas tinha essa pergunta aqui para você sobre lei de incentivo, enfim. E aí acho que eles perceberam que o skill, a habilidade do profissional da comunicação é uma, e eles trouxeram 5 meses antes da minha chegada o Paulo Conde, que hoje é o diretor de comunicação, e olharam para o meu lado mais comercial e de marketing, porque no final, quando a gente fala de comercial, a gente fala com empresa, quando a gente fala de marketing, com público final, e quanto mais público final engajado, mais empresa eu vou ter. É um ciclo virtuoso. E eu cheguei com essa missão de criar um programa de patrocínio que fosse atraente o suficiente para marcas que só olhavam para o futebol ou que, no caso dessas marcas mais top of mind, o futebol, como só entrega visibilidade, ela não precisa. Ela é conhecida. Ela já tem penetração quase 100% nos lares no Brasil, mas ela precisava de outras coisas. E aonde eu achei essa outra coisa, principalmente na causa do olimpismo. Foi na dorzinha dela que faltava, que o futebol não entrega, né? Exato, que aí é o único, acho que é o único evento esportivo, ou a única entidade, quando a gente fala de COI, entidade esportiva que tem uma entrega que traz propósito. Entendi. E um propósito real, que está há 120 anos. A gente tem dados de pesquisa em 15 países, que a gente olha para o Brasil, esse mito do futebol, mas o brasileiro hoje já sabe quais são os valores olímpicos. O Brasil é um país que a marca, os aros olímpicos, melhor performa. Em termos de reconhecimento, bate Apple, bate Disney, bate Nike. É impressionante. As pessoas, na resposta, e é uma amostra significativa, falam construir um mundo melhor através do esporte, buscar excelência, o importante é competir. Então, são os valores olímpicos. E você olha para isso e olha para as marcas, você tem um elo de ligação aqui poderosíssimo. Total. E aí eu fui estudar, fui para Lausanne, fui questionar muito, porque existe um programa global que você deve conhecer, que é o Top COI, né, que é um programa que o COI tem hoje 15 marcas, e as marcas pagam um valor também muito superior a qualquer propriedade esportiva, sem entrega de visibilidade. Não tem nenhuma marca em nenhum uniforme nos Jogos Olímpicos, não tem placa. Não pode, mas que essas marcas, a Coca-Cola é uma delas, que vai completar 100 anos de patrocínio em 2028, que paga assim, um valor estratosférico para ter 3 coisas. O direito de se associar à marca mais valiosa, que são os aros, o direito de se associar a uma causa, que é o olimpismo, e o bloqueio territorial global. Porque quando ela fecha com o COI, os 206 países, não obrigatoriamente podem, também, e é uma divisão, de acordo com a relevância do seu mercado para aquele segmento. Então, por exemplo, se a gente olha no contraponto do futebol, a FIFA é patrocinada pela Coca-Cola, a CBF por Guaraná, a FIFA é por Adidas, a CBF Nike. É pela Nike. É tudo no movimento olímpico, é uma marca dessas 15 para os 206. Imagina uma pessoa do futebol falando assim, mas espera aí, então eu não posso vender patrocínio para montadora, para refrigerante, acabou. Não, sai um pau na hora, quebra um pau na hora. Quando eu cheguei a primeira vez no COI, você é o menino do futebol, né? Senta aí. Deixa eu te explicar como eu cheguei já questionando. Claro. Deixa eu te explicar como que funciona aqui. Sabe por que o futebol tem 32, 40 países? Porque esse é o modelo. Sabe por que a gente tem 206? Porque a gente divide. E aí eu já comecei a entender que é diferente. É completamente diferente. Inclusive esse negócio da marca, cara, Jogos Olímpicos, qualquer Jogos Olímpicos, né, cara, o atleta ele recebe lá um calhamaço de carta. Você assinou. Cara, que você assina. A regra 40. Que você, vamos falar a verdade, a maioria dos atletas tá desesperado, vou pra Olimpíada e tal, não sei o que. Ninguém lê. Mas lá ali, cara, tem várias coisas, cara, você não pode usar nada de nada. E aí tem a questão, aí a gente pode até falar isso sobre os patrocinadores das confederações de uniforme, né? Dentro do ambiente da competição, você tem que usar o uniforme da sua confederação, mas fora ali é o do COB. Cara, é tudo umas regrinhas ali que funcionam muito bem. Mas voltando a falar de COB, quando você chegou eram 6 patrocinadores, você falou? Eram 6 patrocinadores, 4 nesse modelo VIK, que de novo é muito válido, né? Você troca, ao invés de você gastar, por exemplo, tem um patrocinador que é uma seguradora, a New One, que é uma marca que foi criada dentro da Prevent Senior. A gente hoje consegue oferecer mais de 2.000 planos de saúde, em parceria com as confederações. A gente teria esse gasto de alguma forma. A própria Estácio, bolsa de estudo. Então a gente deu 6, 4 VIK. E aí a gente conseguiu, ao lançar esse novo programa, que a gente denominou de COB+, em outubro de 22,
mapear o mercado. A gente prospectou 300 empresas. Nossa e dessas 300 empresas, existe um número mágico que é 3% mais ou menos de conversão. A gente esperava vender de 9 a 10 cotas, a gente vendeu 14. E aí, somadas às 6 que a gente manteve, hoje a gente tem 20 patrocinadores locais, nacionais, somados aos 15 globais. Então, são 35 marcas, segmentos que a gente E marcas atua extremamente grandes. A gente falou da Azul aqui, ó, tem XP, tem hoje Mormai, foi a Azul, tem... dessas novas a XP já fazia parte, a gente trouxe a Mormai, a Medley, a Havaianas voltou, né, porque tinha encerrado Vivo. em Tóquio, Vivo, Smart Fit, Riachuelo, eu sempre esqueço, a Aliança Francesa, Ginomoto. Não podia ter falado nenhum para nenhum ficar com ciúme. E eles brigam. Eu imagino. Eu sempre esqueço de várias, mas mais ou menos nessa linha. Acho que a gente está falando de multinacionais top of mind. Medley, Vivo, que historicamente só investia em futebol. 19 anos de patrocínio à Seleção Brasileira de Futebol. A Smart Fit, que nunca tinha feito movimento como fez, super estratégico pra gente. Montaram lá no centramento, no Maria Lenk. Vão montar em Paris pra gente. Azul, que a gente anunciou hoje. A Águia Branca, que é uma companhia de interestadual, né, de ônibus. A gente trouxe a Aliança Francesa. A própria Mormai, que entrou no calendário de jogos de praia. Existe o handball, né? De praia, não teve o Mundial de praia. Teve o Sul-Americano, né, em Santa Fé. A gente ganhou o Sul-Americano com umas regras do handball incríveis. Não sei se você conhece. O handball de areia, claro. Sensacional, claro, né? É completamente diferente. É outro subjetivo, esporte, né? É outro esporte. E a gente trouxe a Mormai com esse lifestyle e também para atender uma carência. Quando a gente olha pro fã, né? E aí a marca, o marketing, a gente não tinha produto oficial para vender no Brasil. A gente tinha uma demanda reprimida, última vez desde a Nike em 16, e o fã via fotos da nossa patrocinadora de material esportivo do calendário, né, tradicional, que é a PIC, que é uma marca chinesa, que tentou comercializar no Brasil, não conseguiu, porque o mercado brasileiro é realmente... Né, se a gente olhar a Nike hoje, ela vendeu a operação dela no Brasil para o grupo SBF, é um mercado complicado, então a gente gerava demanda e não tinha produto, que é uma outra forma de gerar receita. Muito. Monetizar o fã. Sim, né? Claro. E aí a Mormai lançou uma linha oficial, hoje a gente tem um e-commerce. Desculpa te interromper, mas como é que funciona a história da Mormai e da PIC? A Mormai é só para esportes? É essa divisão que você colocou, que é complexa. A gente tem um parceiro para o uniforme de viagem de desfile, Riachuelo. Sim. A gente tem um parceiro que é o parceiro oficial de material esportivo para a Vila, para o treino e para o pódio, que é a PIC. E cada confederação tem o seu parceiro para a competição. Quando surgiram os jogos de praia, a PIC, no contrato, ela tinha a prioridade de atender ou não. Ela não se sentiu interessada, porque não faz parte da estratégia dela. E a gente foi buscar uma empresa. Fizeram um golaço. Buscamos uma Mormai, já com uma linha oficial. Super... sedimentada já ali nessa galera da praia, que nunca tinha feito nada. Eu nem sabia, cara, mas o Léo de Deus, por exemplo, o nadador, veio aqui. Sim. E ele falou, cara, Mormai me patrocina há 20 anos natação. Pô, assim, tinha um movimento já da natação. Aí você pega esportes como beach tênis, né? A gente lançou de alguma... Hoje a gente tem um e-commerce, né, dentro do ambiente da Mormai. Ela está presente em 40 mil pontos de venda, multimarca, e os pontos de venda dela. Então, só de ter o nosso produto lá já é diferente. No e-commerce a gente lançou para testar uma raquete oficial de beach tênis do time Brasil, by Mormai. Acho que tinham 2.000 unidades e num preço barato, quase R$2.000, a gente vendeu em 30 minutos. Meu Deus do céu. Depois de lançado. Tem uma demanda. Cara, aí você vai óculos, mochila, bicicleta, a própria raquete, boné, viseira. Não é só o têxtil. Tem tanto acesso para o praticante que quer ter os aros, é aspiracional. Sim. Quer ter a bandeira do Brasil. Nossa marca é a bandeira do Brasil e os aros. Que quer praticar esporte com isso, tem uma demanda reprimida violenta. Não, muito legal, cara. Muito isso aí. Acho que... Pô, eu recebo mensagem todo dia, por exemplo, camisa do clube que eu tô, sabe, vende, e a grande maioria não vende, falando de handball, né? Sim. Então, pô, isso acho que é o básico do básico, né, de monetizar o fã. Sim. Isso é fundamental, cara. E aí, beleza, 20 marcas fechadas, e a gente tá no ano olímpico, né? Então, falando de ciclo olímpico, beleza. E a gente sempre tem, historicamente, o problema do pós-olímpico, né? Então, inclusive, falando um pouco do PodSport,
uma das iniciativas do Pod Esporte é a gente falar de esporte olímpico durante os 4 anos. Não no ano que prevê, que antecede Jogos Pan-Americanos e Jogos Olímpicos. Então a gente quer falar de esporte o tempo inteiro. Qual que é o desafio do COB, seu, de manter essas marcas engajadas nesse quadriênio, né? Então... E aí, quando a gente fala de quadriênio, a gente fala aqui, né, do nosso país, do nosso hemisfério, porque se a gente for falar de Jogos Olímpicos, lá em cima tem Jogos de inverno, então de 2 em 2 anos, é diferente. Mas aqui, pra gente, são 4 anos. Qual a estratégia do COB de conseguir manter essas marcas junto, conseguir falando de esporte olímpico nesse quadriênio, que a gente sabe que é muito complicado? Sim, hoje é o desafio global de marca do Movimento Olímpico Internacional, do COI. Quinta-feira passada eu estava na Suíça, em Lausanne, com o que eles intitularam G10, são os 10 maiores comitês, não só sob o critério de performance, mas um critério também de performance, mas de relevância para mudar o movimento olímpico. Então, Estados Unidos, Canadá, Brasil, França, Alemanha, Itália e Reino Unido, China, Japão e Austrália. E eles sempre convidam mais um para participar dessa conversa, dessa discussão. E é uma discussão de altíssimo nível estratégica de a gente tem que fazer um movimento em conjunto e vocês são relevantes. O Brasil, obviamente, é um mercado potencial. Todos eles sabem o desafio que por conta do futebol, mas todos eles sabem que se a gente vencer esse desafio de marca, gera um novo mercado consumidor de olimpismo gigantesco. A gente chama isso de flame-to-flame engagement, que, como você falou, para o hemisfério sul é de 4 em 4, para o hemisfério norte é de 2 em 2, mas é o mesmo problema. Zera, não tem o dia, não tem o contato do fã e, consequentemente, a marca não se interessa no dia a dia como o futebol, porque tem 70 jogos. Né? Como a NBA, como a NFL, né? Como a Champions. E aí, para isso, a estratégia que foi desenhada em acordo é uma estratégia de buscar um público novo, a geração Z. O objetivo é conquistar a mente e o coração dessa geração, mas sem deixar de lado os valores olímpicos. E acho que o esporte, depois que a gente falar um pouquinho disso, deixa muito claro essa diferença de não é buscar esse público a qualquer preço, a qualquer custo. Não é à toa que o programa olímpico mudou, não é à toa que entrou o surf, não é à toa que entrou a escalada, que na Europa é um público muito jovem, o próprio skate, o breakdance agora, e é uma estratégia quase toda fundamentada no digital. Então a gente está falando com um público hoje infanto-juvenil, a gente lança as nossas iniciativas para esse público e a gente, para começar a combater esse flame to flame, a gente falou, precisamos antecipar a conversa. Em abril de 23, a gente lançou pela primeira vez na história uma campanha institucional do COB. Quem é o COB? O que o COB faz? O COB está 365 dias por ano, você sabe disso, pensando em dar suporte para o atleta. Não é só naqueles 17 dias. E a gente lançou um manifesto que foi... a gente teve o apoio de 73 atletas que postaram. O nosso canal de mídia... O COB não pode comprar mídia. Nosso canal de mídia foram as redes sociais dos atletas. A gente impactou mais de 100 milhões de pessoas, mais os patrocinadores, mais os parceiros como a Cazé TV, parceiros de mídia como Lance. E a nossa campanha está fundamentada de uma maneira que foi um insight digital, o Brasa, chama Manda Brasa, né, o nosso manifesto, que fala, né, o atleta é o protagonista disso. O atleta ele tem momento de vitória, tem momento de derrota, e o COB está lá para estar ao lado em todos esses momentos. E a gente usou um termo que nasceu no universo digital, a gente fez toda a nossa campanha digital e a gente começou a avaliar os números, né? As métricas e um indicativo de performance básico, que é o Google Trends. A gente viu o COB, esse gráfico ilustra muito bem isso que eu estou falando, barrigadas, de 4 em 4 anos, 2004, 2008, esse espasmo, parece aquele monitor cardíaco, o espasmo de 2004 está lá em cima, quase no 100, numa escala de 0 a 100, cai 0, 0, 0, 0, 2008, não chega perto de Atenas por causa do fuso, Pequim. 2012 é menor ainda porque foi Olimpíadas que ninguém viu, Londres, Record. Naquele momento verdade. Que ainda não tinha essa pulverização de OTT, de streaming, ninguém assistiu aqueles Jogos Olímpicos. Você olha o gráfico, 2012, ele é quase... Hoje ele já bate 2012. É verdade. Aí 2016, 0, 0, 0, 0, 2016 cresce.
0,000, 2021 cresce mesmo sendo de madrugada por conta da pandemia e já no momento de digitalização tremendo, o brasileiro é um heavy user, sim. né? É muito impactado, cresce. Aí a gente vê 2022 cai. O nosso gráfico de 2023, pela primeira vez, bate o 100 de novo, em um ano não olímpico, e não foi no período pan-americano, foi na Kobe Expo, que é um evento que a gente criou para falar com esse público, que a gente recebeu em 5 dias 60 mil pessoas aqui em São Paulo, 40 mil crianças, onde a gente tinha as 34 confederações e a criança tinha que passar pelas 34 modalidades, praticar, para poder completar o álbum de figurinha dela do Ginga. Puta merda. E aí tinha fila para o tiro com arco, tinha fila para fazer uma clínica de judô com a Sara, tinha uma fila para fazer taekwondo, handball, todas. Tinha até um tanque, a gente colocou um tanque de água para o nado sincronizado. Cara, então a estratégia está sendo colocada em prática e assim, eu acho que já os números não mentem, né? Já vem dando, né, no ano não olímpico, no ano que não tem, né? 2023 tem Jogos Pan-Americanos numa escala um pouco menor, mas, cara, impressionante assim isso, impressionante. Eu acabei de sair de uma reunião na Meta, que é um grande parceiro nosso, que a gente quer estreitar mais ainda, né? A gente está falando de WhatsApp, Instagram, Facebook e todas as ferramentas que eles possuem. E o tema dessa reunião foi 24 agora, daqui 5 meses, tá tudo ok, tá tudo resolvido. A gente precisa de um projeto até 32. Eu preciso de 25. O que a gente tem para manter esse público que a gente vai captar agora fiel? Deixar ele quente, né? 25, deixar ele ali 26, junto com a gente. 27, 28, boom de novo. 29, mas a gente não pode ter a barrigada. a né? barrigada. Tem que ser nunca vai ser igual os jogos, mas tem que ser mais linear. Claro. E assim, a experiência da Rio 2016, cara, mostrou muito isso, acho que, né, no visual de todo mundo, cara. Como a gente é carente, como as pessoas querem ver, mas precisam realmente de visibilidade. E aí é o outro papo que eu quero ter com você. O Kobe hoje, né, anunciando 20 marcas, né, para o ciclo olímpico e tal. E eu acho que é um desafio grande do Kobe, eu imagino que seja um desafio grande, olhar para as suas confederações, né? Você vê o Kobe super se estruturando, muito estruturado hoje, trazendo 20 marcas, mas quando você olha para as confederações, a gente vê algumas patinando e patinando muito, né? Em vários aspectos. Então, vamos usar de exemplo a minha. A minha que eu digo, né? Aqui é do esporte que eu pratico, o handball. A gente vive ainda problemas financeiros enormes, né? Por conta de dívidas anteriores, por conta de um mundial que foi feito no Brasil de maneira meio torta, meio esquisita, porque se perdeu uma sede que estava tudo certo, e aí às pressas se fez em outra sede, enfim, essa dívida se acumulou, muita coisa aconteceu e tal. Mas eu vejo o handball, cara, e aí você pode falar, a gente estava até falando aqui, uma incógnita, o porquê disso. Porque, cara, tudo que você faz de handball acontece muito. Então, Jogos Pan-Americanos, Cazé TV. Pô, Cazé TV deu um show de transmissão durante os Jogos Pan-Americanos e tal. Você olha lá as métricas, handball. Audiência lá absurda. Em cima. Aí canal olímpico, audiência lá em cima. Audiência lá em cima. Qualquer coisa que acontece de handball. Putz, outros dias eu peguei o Instagram do Pinheiros lá. Então, o Pinheiros tem um Instagram que é do associado e que é do esporte. As coisas do esporte, elas engajam muito mais. Aí você olha lá, conteúdo do basquete. Sei lá, handball. Cara. Cadê as marcas? Onde que tá isso? Onde que acontece? O Kobe tem essa preocupação? Como é que faz essa aproximação para... a gente tá nesse caminho aqui. Putz, vem junto com a gente. Como é que funciona isso? Se é que existe, né? Conta um pouquinho. Sim, acho que primeiro te respondendo e depois dividindo o meu anseio sobre a tua modalidade. Acho que o presidente e tudo isso, acho para deixar bem registrado, porque é muito... A gente falou isso hoje de manhã com a Azul. Desenhar um produto novo, Kobe Mais, e trazer 14 novas marcas, claro que tem o seu mérito de olhar e, com a minha vivência no futebol, entender o que a gente podia ter de diferente para essas marcas top of mind que não queriam mais o futebol. Ou também queriam expandir essa fronteira. Mas acho que todo esse trabalho foi construído quando o presidente assume, em 2017, e faz o que pode parecer básico, mas que não é básico no Brasil, que é a lição de casa da solidez da base que ele traz o programa de gestão ética e transparência. E ele fala, quando eu cheguei, ele falou, o meu legado eu já construí, que é criar esse sistema que hoje é referência
no continente e que todas as 34 confederações olímpicas fazem parte e que tem um critério muito relevante na divisão do dinheiro do recurso público. A única que não faz parte é a CBF, por conta de dinheiro privado, né? E não precisamos entrar no mérito da questão. Não vamos, eu gosto de falar mal do futebol, mas eu não vou fazer isso hoje. Eu vou me conter. Mas ele fez esse trabalho que foi evoluindo. E hoje, 85% de todo o dinheiro público que entra no COB, existe um planejamento estratégico do COB com as confederações, mas é repassado para os programas de desenvolvimento de acordo com a estratégia de cada confederação. É um dinheiro suficiente? Sem dúvida nenhuma, não. Né? Mas é um trabalho que foi feito e que hoje dá aquela segurança para uma marca falar, pô, eu vou investir numa entidade que teve um problema em 2016, todo mundo sabe, mas que se reconstruiu desde 2017. Então a gente tem o básico e a gente tem esse recurso para ser repassado. Por que as marcas, e aí é o meu ponto de vista, quando eu fiz o primeiro trabalho de consultoria comercial com as confederações, por que as marcas não se interessam? Porque são nichos muito pequenos. São nichos que para uma marca, e hoje a gente fala de concorrência, de investimento de budget de marca, não é só o esporte. Ela pode investir no Big Brother, ela pode investir no Rock in Rio, ela pode investir no Lollapalooza. No influenciador. Num plano de mídia de inserção comercial, num atleta. Ela tem 200 opções. Por que ela vai... E aí dentro do esporte ela tem o futebol. No futebol ela tem o time, ela tem o torneio, ela tem a seleção brasileira e ela tem o atleta. Aí depois que ela vai pro futebol, o que é isso? O que é esse negócio de movimento olímpico? Ela tem o COB. E aí ela tem as confederações. E a primeira coisa que eu falei para eles, acho duas coisas. Criatividade, pensar diferente do modelo tradicional. Eu vou vender a minha placa. Ninguém quer mais a tua placa. Sabe por quê? Porque ninguém assiste a tua competição. E o público que a marca quer tá no digital. Cadê tua rede social? Qual é teu conteúdo? É nisso que você tem que investir. Então eu fui falar de criatividade, fui falar de integração. E aí o grande aprendizado do COI, quando foi criar... O COI estava quebrado na década depois de 84, o COI não tinha dinheiro para fazer 88. Michael Payne, que foi diretor de marketing na época, criou o Top COI, que existe até hoje, com essa divisão, sem entregas tradicionais, propósito, notoriedade de marca e bloqueio territorial, e ele criou um movimento integrado, aonde ele vende, até hoje, não mais ele, óbvio, mas até hoje o COI vende os 206 países. Então, se tem uma frustração nesses 2 anos, quase 2 anos não completados ainda, do COB, e eu discuto isso muito com o presidente, a gente tem que fazer o nosso Top COI. Entendi. A gente tem que fazer o nosso, e a gente já fez alguns pilotos, principalmente com marcas, e hoje o telefone toca, que não podem nos patrocinar porque tem bloqueio. Então a gente já fez alguns direcionamentos, claro que a palavra final é da marca, porque a estratégia é dela, mas marcas que não podem nos patrocinar, a gente não fala não. A gente fala, qual que é a tua estratégia? A minha estratégia é essa. Peraí, se a gente juntar aqui o tênis com o surf, com esse público e somar o movimento integrado para a marca, patrocinar 6 confederações, incluindo o handball, faz sentido. Porque na soma, ela tem algo relevante. Entendi, uma a uma não vai funcionar, com exceção de 4 ou 5 que hoje performam bem, atletismo, vôlei, o próprio basquete, o surf e o skate, mais o skate até, não vai ter interesse para a marca. Essa é a regra do mercado. Não adianta a gente falar, mas coitadinho da modalidade, tem um trabalho de gestão muito boa e a grande maioria tem, a marca não se interessa. E aí, entrando na sua modalidade, para mim é um grande ponto de interrogação. Se você olhar as modalidades obrigatórias que todo mundo pratica na infância, na escola, futebol, futsal, Sim. basquete, vôlei e handball. Todo mundo conhece o handball. Todo mundo interagiu com o handball. Não tem uma pessoa que eu fale que eu joguei handball. Já joguei, todo mundo. Por que não massificou como na Europa? Olha o tamanho do país. Por que não... O futsal não é um esporte olímpico, mas é massificado. É enorme. Gera muita receita. E o handball ainda é um esporte bacana. É um esporte que tem você melhor do que eu. Uma super competitividade, né? Tem uma estética bacana. É plástico. É plástico. Lances muito bonitos. Eu não consigo entender por que esse esporte... Vôlei, a gente sabe... Basquete, hoje, acho que a fase de performance não é a melhor,
Mas, para mim, o handball é aquele que deveria tá disputando. Sim. Vôlei, basquete, handball, e não massificou. E aí a marca não tem interesse. Agora, se a gente juntar vôlei, basquete e handball, os esportes da escola, tem um mega apelo. Tá? A minha frustração foi não ter conseguido implementar o Top Cobb, que o presidente apoia assim absurdamente, e ele quer que a gente faça isso pós-Paris, que a gente traga essa receita pro movimento. Pô, Deus te ouça, cara, porque realmente eu vejo assim o handball com um grande potencial, assim. Mas você explicando isso, que realmente para as marcas não faz sentido eu pegar isso. O handball teve, né, pro ciclo do Rio, teve Correios, teve Banco do Brasil. Foi um momento pontual, Foi um momento pontual. As estatais porque todo mundo queria olhar para aquilo e tal. Mas, enfim, não realmente, eu acho que faz muito sentido isso que você fala. Real. Você tem grandes clubes como o Pinheiros, que disputam campeonato, mas por que esse campeonato não passa como tem a Superliga? Por que não passa como tem a NBB? Por que para mim, é o grande ponto de interrogação de verdade. É o único esporte que eu vejo que não é nichado, porque atingiu toda a população estudantil do país. Sim. Todo mundo já praticou, como você falou, e que não virou uma grande liga. Não virou um produto mercadológico que poderia conviver sozinho como vôlei. Mas se não virou, se integrar... Faz muito sentido. Tem alguns pontos, assim, eu sempre fui o cara... Eu vivo a modalidade há muito tempo e conheço bastante da modalidade. E sempre fui o cara que sempre questionei algumas coisas, mas nunca levantei a bandeira de tá tudo ruim, tá tudo péssimo e tudo. Mas só pra você ter uma ideia e talvez você comece a entender um pouco. Hoje, se você procurar aí, pegar o celular, procurar, não existe um calendário de Campeonato Paulista Liga Nacional desse ano. Não existe aí. Né? Diz que os clubes sabem e tudo, mas até agora ninguém viu, ninguém nunca chegou em lugar nenhum e tudo. Assim, 70 passos para trás, entendeu? Sim. Então, assim, é muito mais uma questão de organização interna, né, da modalidade, para aí depois a gente pensar nessa história de estar junto ali com o COB, com o parceiro, trazer ideias, né? Acho que é uma troca. O COB pode orientar algumas coisas, mas a modalidade também tem que trazer... Com certeza, tem que ter um produto. Essa ideia de, vou juntar, eu tenho aqui uma puta de uma Liga Nacional para te mostrar, para vender, vamos vender junto comigo. Aí é um caminho bacana. Mas antes a casa precisa estar arrumada, estar perfeita. Bom, Paris, né? A gente... Paris, eu acho que vai ser uma Olimpíada muito diferente, né? Tem várias propostas diferentes, desde o desfile, vai ser um negócio completamente louco, que eu tô louco para ver, tô doido para ver, gostaria muito de estar em Paris, mas o que o COB vai fazer de diferente para quem tá aqui? Né, para quem estiver no Brasil, né, para poder acompanhar, para poder tentar esse momento de Jogos Olímpicos massificar, tentar juntar cada vez mais gente para olhar para o movimento olímpico. Pela primeira vez, e aí pensando exatamente nisso que você falou, nesse objetivo de não perder o grande momento, o ápice do Flame to Flame do 4 em 4 anos, que é, né, o canhão dos jogos, o maior evento esportivo do mundo, você participou, você sabe o que é aquilo. Disneyland. Né, o quanto é diferente. O encontro realmente tem uma relação de encontro de povos mesmo, né? De humanidade, cara, de celebrar a humanidade. Aquilo ali é muita maluquice, cara. Muita maluquice. E nem me conta histórias da Vila Olímpica. Por favor. Não. De jeito nenhum. De jeito nenhum. É igual tipo Vegas, né? Nem me conta isso. Mas o que a gente vai fazer pela primeira vez... É inédito uma FanFest no Brasil. E aí a gente fez um processo de escolha baseado no nosso público-alvo que a gente quer impactar, de local e de formato. E a gente chegou no Parque Vila Lobos, porque é um parque que já tem um público jovem, familiar, que pratica esporte. Se não me engano, são 20 equipamentos esportivos. O COB vai revitalizar esse equipamento e deixar como legado para a cidade. Foi bem no momento dessa escolha que virou uma concessão público-privada do parque. Então a gente tem uma autonomia maior de atuação e o COB vai pegar o parque, os 750 mil metros quadrados, durante 30 dias, porque é um projeto muito grande, e a gente vai propor um cardápio de ativação, de experiência, de line-up de shows, de entretenimento, de festival de gastronomia, 8 modalidades esportivas, através de lei de incentivo, com clínicas, com ex-atletas, Sandro Dias, Janete, Serginho, Falcão no futsal, e a gente vai propor, né, esse engajamento, óbvio, a transmissão dos jogos ao vivo,
Porque já tem um público natural de 1,2 milhões de pessoas em 30 dias que frequentam o parque. Nossa meta é chegar a 1,5 milhões. É ter a base de dados desse público. Eles vão ter que entrar no app do COB que a gente lançou em dezembro, que tem conteúdo, tem experiência, tem acesso à loja para poder interagir. 100% gratuito. Com exceção dos grandes shows. E aí, quando a gente começa a falar com 1,5 milhão de pessoas, que talvez algumas já estejam na nossa base, a gente começa a furar a bolha, né? A gente traz celebridades que fazem também esse papel para convidar essas pessoas, e aí a gente tem o trabalho no próximo ciclo de retenção e fidelização, mas já numa base, a gente parte para o próximo ciclo numa base maior. E o bacana é que a gente vai ter uma cerimônia da medalha lá em Paris, então o atleta medalhista, ele vai para a Casa Brasil. Eu não posso falar, senão o Paulo Conde, diretor de comunicação, me mata, mas vai ter um programa especial para esse medalhista. Ele vai participar de um programa no Canal Olímpico do Brasil com uma super celebridade do jornalismo esportivo. Puta, quase falei e deixei meio óbvio. Aí ele vai ser saudado pelo povo. A gente fez isso em Santiago, ele vai ser saudado pelos fãs, ele vai ter toda uma cerimônia ali no palco. Ele fica, né, o D+1, ele vai ficar D+2 em Paris, ele pega o avião, desce em Guarulhos, a gente quer que ele desfile em carro aberto até o Parque Vila Lobos, e aí ele é saudado. Entregue pro povo. Aí ele entregue pro povo 1,5 milhão de pessoas aqui no Brasil. Pô, que legal, cara, que bacana. Sabe? Pô, isso tudo é muito aquilo que você falou, né? Pensando diferente, pensando fora da caixa. Então, quando você vai entregar isso para uma marca, quando você vai mostrar isso para uma marca, olha só, a nossa ideia é essa aqui. E eu li também que vocês customizam, né, muito para as marcas. Total. Não dá para você chegar com um negócio envelopadinho, bonitinho e tal. Você customiza. Então, sei lá, a Ajinomoto, sei lá. É outra coisa, é diferente de medley, é outro segmento, outro objetivo. E, cara, esse trabalho deve ser muito maluco. Mas, pô, pensando, quando você mostra o que vai ser, por exemplo, a FanFest de uns Jogos Olímpicos, né, que é pioneiro, a gente está acostumado com Copa do Mundo, né, que a FIFA organiza, que é daquele jeito. Vai ser uma coisa completamente diferente, uma experiência completamente diferente. É quase que ter uma Vila Olímpica, um parque olímpico, que foi a ideia do Rio de Janeiro, era isso, né? Que era uma maluquice, porque eu tive a oportunidade de jogar e tive a oportunidade depois de vivenciar como espectador. Cara, incrível. Cara, muito maluco como atleta. Mais legal ainda, talvez, como fã, como espectador do esporte, cara. E deixa eu te perguntar outra coisa, Herbeta. Você, claro, né, a gente falando daquela história do quadrênio, do buraco ali, do COB Expo, Hall da Fama, são produtos que foram criados também pensando nisso, né, para não deixar essa lacuna e ficar, esporte olímpico. Foi pensando nisso. Você falou um ponto aqui importante, né? Quando a gente fez esse processo de pensar num produto e comercializar, claro, você tem que ter um produto. Se você vai tentar vender um ciclo de 4 anos, porque não faz sentido uma marca se apropriar de um ambiente que é muito complexo, diferente do futebol, e no curto prazo não vai gerar resultado nem para ela, nem para a gente, para ninguém. Por isso que os parceiros do Topcoin são parceiros de 30, 40, 50, 100 anos. A gente pensou nas carências, né? O que a gente tem de positivo versus o nosso principal concorrente aqui no país. Isso na concepção. A gente tem o propósito, a gente tem a notoriedade de marca, a gente tem os atletas. Então a gente fez um movimento na gestão da Manuela de os atletas estarem dentro do nosso pacote, já com critério pré-definido com a comissão de atletas. Aí sim, por performance, é campeão olímpico, é medalhista olímpico, participou de Jogos Olímpicos, é campeão pan-americano. E eu trago nesse pacote coisas que o futebol não tem, o direito de uso individual da imagem do atleta, e eu repasso esse dinheiro para o atleta. Isso que eu ia falar. Qual seria o papel do atleta eu sou mais um agenciador junto com o agente do atleta, que é muito parceiro nosso, para ir buscar. A gente tem o Alisson, hoje ele é um dos atletas da Azul. Figuraço. O Alisson figuraço. O Alisson, ele tá no nosso programa com a XP, com a Vivo, com a Azul. Vou esquecer, com mais uma marca que a gente levou, Ana Marcela, Rebeca. Então, a gente já faz esse movimento. E até ex-atletas, né, Vitor? Até ex-atletas. Ex-atletas também a gente não tem desenhado, mas a gente faz a negociação. E coisas que as marcas precisavam ter para que fosse uma associação perene. O que a gente não tinha? Eventos. A gente tinha o Prêmio Brasil Olímpico, mas é um evento muito mais institucional, da porta para dentro. Um evento pro fã,
criamos a Cobb Expo, primeira edição, 60 mil pessoas. Sucesso total, cara. Total. Você foi? Não fui, não tive oportunidade de ir, cara. Você tem que ir. Vamos fazer o programa de lá. Aí, ó, a gente tinha esse projeto, cara, só que foi tudo em cima da hora. Cara, vamos fazer o programa de lá. 60 mil pessoas. O nosso benchmark para a Cobb Expo não é nenhum evento de esporte, é a Comic Con. A Comic Con, que depois de 3, 4 edições, virou um fenômeno. Fatura 200, 250 milhões. As marcas disputam. É leilão, envelope fechado. Coca-Cola contra Ambev. Vivo contra Claro. Pacote de 18 milhões. Fora a bilheteria. A monetização do fã. Sim. Cobb Expo. Hall da Fama. A gente ampliou um pouco os Jogos da Juventude. Que é fantástico. A FanFest, que não tinha no pacote. A Casa Brasil. E isso, acho que aí... muito mérito ali dessa gestão, que o COB, o core, atividade fim, é performance. Se eu tenho dinheiro público, por mais que eu defenda, mas é muito difícil do TCU entender que se eu investir numa FanFest, eu vou atrair o fã, e se eu atrair o fã, vou atrair marca e vai gerar dinheiro, mas é um trabalho de médio prazo, ele não permite que eu use o dinheiro público para fazer uma FanFest que vai custar 40 milhões. A Casa Brasil vai custar 30 milhões. Do dinheiro privado. Tudo parceria com as agências homologadas que compram o risco. A gente dá o direito dela fazer toda a ajuda e vai para o mercado junto para prospectar. Mas o risco é dela. Se não vier um patrocinador, o MVP, que é o mínimo que ela garante no contrato, ela tem que entregar. 0 custo COB. Puta, que fantástico, cara. Isso é marketing. Respondendo a história do cara do futebol, ele perguntou, mas pra que marketing? Tá aí. Exato. Beto, minha esposa trabalha na Eletromídia, né? Tem uma parceria com a Eletromídia também, né? Aí, outra coisa, pra gente começar a minimizar, mitigar o flame to flame. A gente lançou agora, há 2 semanas, se não me engano. Eu tô meio perdido no fuso, porque eu tava na China, Paris, Suíça, e cheguei agora na segunda. Suíça pode esporte. Mas a gente lançou há 2 semanas, finalmente, a parceria, primeiro de conteúdo. Então, você sabe a capilaridade. Sim. Então, de vez em quando, e é incrível, porque a gente nunca teve isso, com a identidade visual do Manda Brasa, conteúdo já do nosso site direto nas televisões, nas telas. E então, tela de Eletromídia. E o impacto da Eletromídia de número é gigantesco. Número é o que a marca busca. Porque vocês impactaram... o presidente até brinca, a Larissa Manoela é madrinha do Time Brasil, ela tem 60 milhões de seguidores, super engajada, foi fazer a abertura dos Jogos da Juventude. O presidente fala, 60 milhões de seguidores? Não é possível. Conta um olho, 2 olhos, mas é o mundo atual. A gente queira ou não, de outras gerações, mas é como funciona hoje. A Eletromídia vem fazer esse papel. Quando a gente chegar no final e prestar conta para essas 20 marcas, para querer renovar, olha o resultado. Segunda coisa que a gente vai fazer com a Eletromídia, tem um pacote diferente com desconto especial para quem é patrocinador do COB. Então eu já trago aquilo que eu não tenho visibilidade com um valor menor. Você já embute no... E o terceiro calhau deles, pré-Paris, a gente vai colocar o Manda Brasa no mobiliário urbano. Relógio, ponto de ônibus com a nossa campanha. Massificação total. Puta, velho, que do caralho. Eletromídia muito parceiraça. Muito bacana, cara. Muito legal mesmo. Rebeta, assim, acho que fica nítido, né? Pode parecer assim meio demais, mas eu não acredito, porque eu acredito muito na história do marketing, eu acredito muito na história da visibilidade, a gente precisa aparecer, precisa estar em tudo que é lugar hoje, cara, rede social, pelo amor de Deus, o atleta que não entende rede social como seu trabalho, né, aquilo ali, sai muita coisa legal daquilo ali, cara, mas eu posso dizer que do seu trabalho para cá, o COB é outro. É outro nessa questão de visibilidade, de marcas, obviamente, de dinheiro, porque traz mais dinheiro, traz mais investimento e essa roda começa a girar melhor, começa a aumentar. Então, pô, só tenho que te dar parabéns. Muito agradecer obrigado. Muito pelo seu tempo, né? Não é todo dia que a gente tem um cara do seu quilate aqui sentado nessa mesa com a gente. Cara, para mim, vocês são os protagonistas disso tudo. O atleta sempre tem que estar... o centro de tudo é o atleta. A conexão do atleta com o fã é o que vai fazer o movimento olímpico mudar. Então, eu que agradeço, para mim tá com um atleta olímpico do lado, praticante ainda de um esporte que é um ponto de interrogação, Sim. que a gente precisa se aprofundar mais, a gente pode fazer isso na Cobb Expo. Vamos. Podemos ouvir sim, a molecada, podemos ouvir outras pessoas que de outras modalidades vão fazer. Não, vamos meter um ao vivo lá, cara, rodando lá, vamos, 10 horas. Rodando ali dentro, Vamos pensar no negócio. E sem querer estourar o tempo, cara, mas é isso que você falou, eu me sinto muito, acho que um sentimento de completude, e eu falo pro presidente, a gente vai ter uma marca, não é só o valor
valor. A gente vai ter uma marca como a Vivo que investe 100, 150, 200 milhões de reais em mídia, que vai fazer uma campanha maravilhosa, que eles já soltaram um teaser com o Gabriel depois da classificação de domingo, assinando com a nossa marca. A gente vai ter uma campanha da Azul na TV, no digital, assinando com a nossa marca. Da Medley com a Rebeca, assinando com a nossa marca. Se posicionar de uma maneira única, cara. Coisas que ele falou depois do legado do compliance, da ética, o legado de marca. As pessoas, você ir num prédio comercial e falar que você trabalha no COB e a recepcionista saber o que é o COB, que é o Comitê Olímpico. E o meu sentimento de completude foi um dia... eu moro no Rio, sou de São Paulo, eu tenho minhas diferenças, né? Com o Rio de Janeiro também não vou falar mal, depois eu não sou posso carioca voltar. e moro aqui. Pô, mais um motivo para não falar mal. Mas eu sou de Niterói. Tá, do outro lado ali. Da Poça. Mas, pô, eu fui quase 2 anos, eu fui na praia, assim, honestamente 2 vezes. Porque a minha filha mora em São Paulo, né? Eu sou divorciado e a minha filha mora aqui. Então, o final de semana que eu poderia viver um pouco do espírito carioca, eu venho pra cá pra ficar com ela. Mas um dia eu tava caminhando nessa uma das 2 vezes, eu tava voltando ali no Jardim Oceânico, no Olegário, e tinha uma loja da Vivo, e tinha uma academia da Smart Fit, e tinha mais uma loja de um patrocínio, uma farmácia que tava com uma campanha da Medley, e uma loja da Subway, que é nosso patrocinador também. E todos eles, no nosso contrato, têm a obrigatoriedade de colocar a nossa marca na fachada, como a Vivo faz com a CBF historicamente. Eu passei em uma rua, que você sabe que rua que é, em 4 marcas diferentes, top of mind, que agora, daqui 4 meses, vão ter a nossa marca na fachada. E quando você soma essas lojas, 1.800 do Subway, quase 3.000 da Vivo, você fala de... Cara, 10 mil pontos de venda no Brasil inteiro com a nossa marca. E aí você fala, mudamos. Agora o desafio é entregar e continuar. Boa, parabéns demais, cara. Valeu. Muito sucesso. Valeu. Tenho certeza que a gente vai fazer uma bela campanha em Paris. Torcer pela classificação do handball masculino essa semana, né? O episódio vai lá na terça. Com certeza. A partir de sexta-feira, quinta-feira ou sexta, não lembro agora, o Brasil enquadra para conseguir a vaga olímpica. Precisamos muito. E, cara, muito sucesso na sua caminhada dentro do COB, onde quer que você esteja. Saiba que aqui, portas abertas, quando quiser falar. Legal. Obrigado demais, cara. Legal. Valeu, obrigado, Herbetar. Obrigado de novo aí pelo espaço. Vamos falar, espero que você vá para Paris, pra gente fazer alguma coisa lá também. Isso é bacana. Pior cenário na FanFest, né? Que a gente vai ter aqui em São Paulo. E vamos trabalhar esse negócio do handball, porque, de verdade, eu fico sempre pensando nessa modalidade, que para mim tem um baita potencial. Vamos usar a COB Expo como laboratório. Legal, vamos sim. Tá bom. Pode deixar, fechado. Valeu. E pra você que curtiu mais esse episódio do Pod Esporte, não esquece de se inscrever nos nossos canais, tá bom? Olá Podcast, YouTube e no Spotify. Espero que vocês tenham curtido. Um abraço, valeu, até a próxima.